Batista de Capitão. É um prazer enorme poder estar com vocês nessa quinta-feira. Querido, o texto para a nossa meditação essa noite é Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Nós estamos hoje encerrando aquela série de mensagens sobre as palavras de Jesus na cruz. E hoje a palavra de Jesus é a seguinte: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. A vida de Jesus, ela sempre esteve nas mãos de Deus. E agora, quando ele vai passar pela morte, ele vai morrer, ele morre da mesma forma que ele viveu. Ele sempre viveu uma vida nas mãos de Deus. Quando seus pais o perderam, no templo, ele disse para os seus pais: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Ele diz que eu e o pai somos um. E agora, no final da sua vida, ele usa novamente essa palavra, Pai. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morreu da mesma forma que ele viveu. Ele viveu nas mãos de Deus. Ele viveu nas mãos de Deus. E essa palavra, ela nos ensina, irmãos, diversas coisas. Mas eu quero me ater exatamente a isso, que a sua vida esteja também nas mãos de Deus. Jesus, ele morreu com 33 anos. E ele cumpriu a sua missão. Ele não pediu mais um dia de vida. Ele não pediu para fazer mais um milagre. Quando chegou a hora, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em algumas culturas na África, eles usam a palavra, dizendo quando alguém parte, a palavra eles usam o seguinte: eles dizem assim, ele chegou. Não dizem ele partiu. Ele chegou. Jesus chegou ao céu. Jesus agora está diante do Pai, pois ele entregou e viveu uma vida exclusivamente para Deus. Morreu cedo, morreu jovem, mas quando chegou a hora, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu quero começar essa palavra dizendo algo para você que é jovem. Eu não sei quantos anos você tem, mas será que a sua vida está nas mãos de Deus? E se você partisse hoje, se hoje fosse o último dia de vida, se você morresse nesse momento, será que a sua vida estava ou estaria nas mãos de Deus? E se a sua vida não está nas mãos de Deus, ela está nas mãos de quem? Querido, quando partirmos, a nossa vida ou estará nas mãos de Deus, ou estará nas mãos do diabo. Isso mesmo. Talvez você quer resolver a sua vida do seu jeito, da sua forma. Mas a forma que você resolve a sua vida, ou que você resolve os seus problemas, testifica o quanto Deus está longe da sua vida. E se Ele está longe da sua vida enquanto está tudo bem, neste momento está tudo bem, quando chegar ao final da sua vida, Deus também estará longe. Porque você viveu uma vida totalmente longe de Deus. Quando Jesus morreu, querido, ele nos ensinou algumas lições. A primeira delas é o seguinte, que ele morreu na presença do Pai. Como eu disse, ele sempre veio na presença de Deus e agora não era diferente. E a sua vida foi dedicada ao Senhor, por isso, dedique a sua vida totalmente a Ele. Quando ele morreu sob os cuidados do Pai. Quando nós pensamos em morte, geralmente algumas pessoas não gostam de falar sobre morte, porque tem medo, ou porque perderam algum ente querido e não gostam dessa reflexão. Mas, querido, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, ele fala sobre morte. Não que nós não sentimos a dor de uma perca, perdemos a mãe, o filho, irmãos, enfim, mas perdemos também um ente querido, perdemos um amigo. Mas quando nós olhamos aqui no texto, a nossa vida não está condicionada por um acontecimento, não está condicionada a um câncer, não está condicionada a um acidente. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus, pois nós cremos na providência divina. Ou seja, eu creio, querido, que quando chegar a hora de eu partir,
Seja a forma que for, Deus está sob o controle. Deus está no controle da minha vida. Eu quero contar para você um testemunho essa noite, que eu pensei sobre isso nesta tarde, quando eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu, ela tinha 49 anos de idade. Ela sempre foi uma mulher de oração, sempre foi uma pessoa em destaque na igreja, lá em Maceió. Mas com 49 anos ela faleceu. Ela morreu com 30 quilos em uma cama. O médico me ligou, eu estava morando em Minas Gerais, ele disse assim, olha, venha ver sua mãe, pois ela está nos últimos dias de vida. Querido, quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Eu vi a minha mãe, mesmo com dificuldade na fala. Já não era aquela Ana, aquela mãe que eu conhecia. Era outra pessoa que o câncer havia corroído. Mas eu disse assim, eu vou passar esses últimos dias com a minha mãe e vou querer dormir com ela todos os dias. E à noite eu ficava com a minha mãe. Pela manhã ela só dormia, não falava com ninguém. Mas à noite ela conseguia me pedir água. Ela conseguia me pedir comida, um alimento. Ela conseguia se comunicar comigo. E uma das coisas que eu acho marcante foi quando ela cantou um hino que nós cantamos na igreja. Ela cantou a música Porque Ele Vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Deus. Está nas mãos do meu Senhor. Essa era a canção que a minha mãe cantava quando estava com 30 quilos. E no outro dia ela faleceu. Eu creio que ela morreu da mesma forma que ela viveu, nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Um dia eu vou partir. Um dia também você vai partir. Mas a sua vida estará nas mãos do Senhor? Estará nas mãos de Deus? O que determina a sua vida? Será que é um câncer? Será que é uma doença mortal? Será que é um acidente? Querido, quando partirmos, não é uma tragédia, mas é um encontro com Deus. Essa é a reflexão que nós fazemos. Quando eu e você morrer, a morte para nós é um encontro com Deus. É um encontro com o Senhor. Agora, com quem nós iremos nos encontrar? Com Cristo Senhor? Ou viveremos em uma eterna condenação? Em trevas, em escuridão, em perdição? Jesus, quando chegou a hora, Ele disse, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele viveu totalmente dependendo de Deus. E agora na morte, não seria diferente. Ele se entregou totalmente ao Senhor. A sua vida sempre esteve nas mãos do Pai. E agora Ele evidencia isso. Quando nós olhamos a história também da igreja, nós vemos vários irmãos que viveram uma vida assim, como a de Jesus. Que quando chegou a morte, eles fizeram uma reflexão como a Bíblia diz que todo cristão deve fazer. Por exemplo, Estevão, ele disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. E ele disse, Jesus, eu entrego o meu espírito a ti. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Martin Luther King Jr., quando ele morreu, ele disse, finalmente livre. Não livre do corpo, mas livre do pecado, livre deste mundo, livre totalmente para viver para Deus. Moody disse o seguinte, a terra rema, os céus se abrem em mim, se a morte é isto, é algo agradável. Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos vários irmãos que morreram e entregaram as suas vidas totalmente a Deus. Por isso, querido,
A minha mensagem para você essa noite, para nós encerrarmos esse tempo de reflexão sobre as palavras de Jesus na cruz, é essa: entregue a sua vida nas mãos de Deus. Pois se ela está nas mãos de Deus, ela está no melhor lugar. Davi disse assim: é melhor cair nas mãos de Deus do que ir nas mãos dos meus inimigos, pois Deus é rico em misericórdia. A sua vida está nas mãos de Deus? A sua vida está nas mãos do Senhor? Ou a sua vida está nas suas próprias mãos? Ou talvez nas mãos dos inimigos? Os inimigos de Deus, que é o diabo. Querido, viva totalmente para o Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Pois quando você partir, onde você estará? Onde você estará? A Bíblia diz a história de um jovem rico, que se aproximou de Jesus, pedindo a Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse a ele: olha, cumpre os mandamentos. Ele disse a Jesus: Jesus, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus olhou nos seus olhos e disse: então tá, vende tudo que tem e dá aos pobres e segue-me. Aquele homem saiu da presença de Jesus porque era muito rico. Aquele homem era um homem religioso, mas a sua vida não estava nas mãos de Deus. O seu coração não estava em Deus, estava nas riquezas deste mundo. Já Zaqueu, outro rico que tem um encontro com Jesus, ele recebe Jesus com grande alegria e entende que a partir daquele momento a sua vida está nas mãos do Senhor. Por isso eu quero te desafiar essa noite a você entregar a sua vida nas mãos de Deus, fazer como Jesus. Entregue-se a Ele, entregue o coração a Ele, pois só em Jesus nós temos a salvação. Se a sua vida não está nas mãos de Jesus, ela está nas mãos do diabo. E quando você partir, ou você encontrará com Deus, ou você encontrará com o diabo.